nossa casa, essa casa de luz de amor, que é a casa de Jesus, dirigida por esses mentores, nossos amigos, nossos orientadores espirituais, Dr. Bezerra, Dr. Miguel e o professor Eurípides. Gostaria de saber se tem alguém na casa pela primeira vez. Você? Então seja bem-vinda. Seu nome é qual? Anita, seja bem-vinda. Você vai amar a casa. Então se sinta aqui acolhida. E qualquer informação, você veio sozinha ou veio com... não, veio acompanhada dos espíritos, né? Então qualquer orientação, depois você me procura ou alguém da casa, tá? Ok, obrigada. Obrigada a você. Então, hoje nossa amiga aqui do CEOI, a Érica, ela vai nos trazer um tema para refletirmos, quando estou fraco, sou forte. E eu vou fazer um preparo e uma prece. Então, o nosso preparo de hoje é do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobra-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã na atividade vulgar do caminho desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis do imediatismo da experiência humanas, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes, ante os próprios companheiros do ministério. Chegado a semelhante posição e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeia. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tida conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção que o Senhor prossegue seguro de ti mesmo, repara, sem aflição, sem desânimos, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para diante. Então, mediante toda essa mensagem agora de Emmanuel, vamos agradecer a Jesus. Agradecer a Jesus por chegarmos aqui, por estarmos nesse momento, nesse planeta Terra, planeta escola, por descobrirmos essa doutrina elucidadora que é a doutrina dos Espíritos, por todos os ensinamentos que elas nos passam.
Agradecer também a nossa palestrante aqui, pelo seu estudo, pelo seu empenho, que possamos cada vez mais nos renovar e sermos verdadeiros cristãos, seguirmos os ensinamentos, nos fortalecendo nessa boa nova que Jesus nos trouxe. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a nossa palestrante, e vamos agora escutar. Obrigada. Você. Precisa não, né? Esse aqui foi. Não falei, graças a Deus. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui novamente. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos num espaço de luz, de saúde espiritual, sobretudo, e de remédio para a nossa alma. Porque qual de nós não necessita de algo que possa fazer com que a gente se sinta mais acolhido? Não é bom, Anita, quando a gente chega numa casa pela primeira vez e a gente se sente acolhida? E cada vez que a gente entra ali, mesmo que a gente já frequente há muito tempo, a gente é abraçado por essa espiritualidade amiga, capitaneada por Dr. Bezerra. Então é só agradecer a Deus, a Jesus, e pedir que Ele possa inspirar esse trabalho e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos receber aquilo que a gente precisa. Então, o tema hoje do nosso estudo, né, que a nossa amiga já falou, inspirado numa carta de Paulo. Paulo escrevia para os cristãos lá do início da história do cristianismo, de uma cidade chamada Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade, a maior parte dela ficava na Grécia. Ela foi uma cidade durante muito tempo considerada, em relação à religião, digamos assim, politeísta, né? Tinham muitos deuses, eles tinham aqueles templos que eles faziam a sua prática de fé para o deus Apolo, para a deusa tal e tal, como era da cultura grega, né? Acontece que quando Paulo começa a fazer o seu trabalho de divulgação do cristianismo, ele viaja para muitos lugares. Ele vai tentar levar essa palavra que Jesus nos trouxe quando estava aqui, através dos seus atos. E ele chega até Corinto. Corinto tinha uma fama de que era uma cidade muito promíscua, em termos religiosos, na prática mesmo. Por quê? Porque cultuava vários deuses, porque era ainda afeito a determinadas práticas que não era interessante do ponto de vista cristão. Acontece que lá alguns dos habitantes daquela cidade começaram a se alegrar com a mensagem do Cristo, e lá começou a surgir também uma primeira igreja daquela região. E era como se houvesse uma implantação lá, quando... Vejam só, eu venho do CEOI, o Centro Espírita que eu faço parte. Eu escutei lá que quando eles começaram a fazer um trabalho de passe, o trabalho de implantação mesmo dos tratamentos mediúnicos, de fluidoterapia e de tratamento... que chamam, né, algumas casas de tratamento de cura, enfim, que veio uma equipe do equipe Manuel Filomeno de Miranda, né, que tem um trabalho já estruturado, tem toda uma qualificação para poder implantar lá esse serviço, porque eles eram mais experientes. Então eles levaram aquelas instruções, né, com os estudos de fluidoterapia, que é o passe, trazendo várias coisas. Por que eles fizeram isso? Porque eles eram mais gabaritados e a casa, que estava mais novinha, agora vai fazer 30 anos já, mas ela, na década de 90, ela estava nascendo. Então ela precisava dessa orientação desses mais velhos, que já tinham um caminho mais seguro no espiritismo.
E essa equipe se prontificava aí nas casas espíritas fazer esse trabalho de instrução. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, vamos fazer essa comparação, é como se fosse mais ou menos Paulo. Paulo chega nessa cidade, em Corinto, e ele é abraçado em suas ideias, né, que na verdade não eram as ideias que ele tentava reproduzir de Cristo, por um grupo que queria se estruturar numa igreja. Então ele faz como se fosse esse trabalho de iniciação. Ele era mais experiente na mensagem do Cristo. Então ele começa a fazer uma orientação para aqueles novos cristãos. E ele vai e faz essa implantação, e é mais ou menos como ele dissesse assim: eu acho que a equipe de Manuel Filomeno de Miranda deve ter feito a mesma coisa lá no céu. Ó, a gente terminou aqui o cursinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, liga pra gente, manda escreve uma carta, manda um e-mail, que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. E com Paulo, nessa época, aconteceu a mesma coisa. Ele foi lá, fez esse trabalho nas suas viagens, e ele falou para esses primeiros cristãos lá daquela região de Corinto o seguinte: olha, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve para mim. Eu também vou escrever para saber como é que está aí. E eles começaram a fazer, por isso que tem as cartas aos coríntios, epístolas aos coríntios, se a gente for pegar na própria Bíblia, e em algumas mensagens, né, também do Espiritismo, muitas das vezes a gente tem a abertura com algum desses trechos dessa carta, que eram cartas escritas por Paulo para falar do trabalho dele, das questões que ele enfrentava em relação a levar essa boa nova, essa mensagem do Cristo ao povo, e também incentivar aqueles novos cristãos, sabendo que eles também iam conseguir superar na medida que ele passava por dificuldades, mas ele estava fortalecido em Cristo. Então era essa troca, né? E por que eu disse isso, né, gente? Imagine, quando a gente está num determinado ambiente que a gente é minoria, a pressão é grande, né? Minoria em que sentido? Às vezes a gente está vivendo num determinado lugar, a mensagem, né, até que a nossa irmã até leu aqui na abertura, nos mostra que quando a gente começa a ver alguma coisinha a mais, e a mensagem do Cristo não é uma coisinha a mais, né? É uma coisona a mais na nossa vida, mas quando a gente começa a enxergar um pouco mais amplo o ângulo da vida, nem sempre aqueles que estão habituados a ver os nossos antigos hábitos, a nossa antiga maneira de ser, vão ficar muito satisfeitos. Às vezes a gente vai ter algumas oposições gratuitas, aparentemente, né? Às vezes a gente vai dentro de casa mesmo, às vezes no trabalho, às vezes na rua, às vezes briga entre pessoas de diferentes crenças religiosas. E aí o que faz com que a gente não se acovarde? O que faz com que a gente se mantenha firme? A fé, nossa irmã está falando ali, a fé é um bom sustentáculo para a gente. E Paulo estimulava a fé das pessoas na medida em que dizia: mesmo quando vocês estiverem na cidade de Corinto, vocês, quem era da cidade de Corinto, era chamado de coríntios. Por isso é carta aos coríntios. Mesmo vocês que estejam numa cidade que vocês são minoria, porque muitos ainda continuam cultuando deuses vários, não desanimem. Ainda que vocês sofram perseguições, não desistam. Vocês não estão sozinhos. Curioso que antes de entrar aqui, eu estava esperando a nossa irmã que entrou, né, as duas, para poder abrir a sala, né, para poder receber a gente. Eu olhei, me chamou a atenção que ali no cantinho, eu não sei se é onde fica a caixa para radiação, para prece, não é? Tem uma mensagem assim, em cima, logo em cima. E a mensagem é interessante, que traz para a gente justamente, se a gente for parar para pensar isso,
Ó, é um estímulo à fé. Depois vocês vão lá conferir a mensagem, tá? Que eu não vou lembrar, mas o que ficou para mim é o seguinte: vocês não estão sozinhos. Invisibilidade não significa ausência. Não é porque a gente não está vendo que a gente está sozinho. Ih, caramba. Nossa, vou pegar a Anitta de novo. Você vai falar o nome da Anitta. Anitta, quando a nossa irmã Anitta chegou aqui, eu estou citando ela que é a primeira vez que ela vem a casa. E a Anitta, quando chegou aqui, a nossa irmã falou assim: seja bem-vinda. Você veio sozinha, Anitta? A Anitta disse: vim. Aí a nossa irmã rapidamente já falou o quê? Sozinha não, você veio com os espíritos. Então, é isso. A gente nunca está sozinho. Ainda que aparentemente a gente às vezes se sinta só, a gente esteja em casa, muitas das vezes sozinho, a gente tem sempre companhia. E esses nossos irmãos mais amorosos, já um pouco muito evoluídos do que nós, vêm através das mensagens dizer para nós, como essa mensagem que está ali em cima da caixa: ó, invisibilidade não quer dizer ausência. Não é porque, claro que tem gente que pela mediunidade consegue ver, ou consegue sentir, ou ouvir aquela presença. Mas nem sempre. E aí a fé é o que vai fortalecer, porque você não está vendo. Já escutaram a história de São Tomé? Porque São Tomé disse que tinha que ver para crer, né? Ver para crer. Mas essa fé que o Espiritismo vem nos trazer, que é chamada fé raciocinada, é uma fé que a gente não vê. Ah, então é uma fé cega. Ah, você está falando que a fé é uma fé raciocinada, se a fé você não vê... Não, você não vê, mas você pensa e você sente. Então, se Deus é amor, se Deus é Pai, segundo Cristo nos disse, e se Cristo é o nosso modelo e guia, sou boba nem nada, né? Vou ficar ligado no que ele está falando, no que ele está agindo. E aí ele diz o que pra gente? Deus não é aquele Deus que era entendido lá atrás pelos hebreus, um Deus vingativo, porque precisava até criar aquela imagem daquele Deus da luta, da guerra, para aqueles espíritos que ali estavam encarnados na época. Não, quando Jesus vem à Terra, ele traz para nós a mensagem de que Deus é amor. E aí, ele tenta simplificar isso, Jesus dizendo que Deus é Pai. Aí alguns, eu já me questionei isso, podem falar assim: nossa, nós seres humanos temos a tendência ainda, né, a ter mais facilidade de entender as coisas que estão mais próximas de nós, né, do que as coisas que são um pouco mais distantes. Então assim, poxa, ele fala Deus é Pai, mas qual é a minha experiência mais próxima com o Pai? Pai, o que eu entendo por Pai? E a minha relação com o pai, meu pai foi esquisita, e eu nem tive pai, sou um órfão, uma órfã de pai. Meu pai? Nossa, sempre me tratou mal, me ignorou, foi embora, nem olhou para mim. Meu pai, não tenho nenhuma recordação dele. Ai, Jesus falou que Deus é Pai, que Deus é esse, né? Porque se a gente não teve uma experiência positiva com o nosso pai terreno, ou se a gente não teve a chance de vivenciar isso, como o ser humano costuma, né, a partir das coisas mais próximas, né, conseguir fazer as comparações, a gente fala, meu Deus, Deus é Pai. Então Deus, para quem não teve uma experiência muito positiva de pai, Deus é amor. E para quem não teve uma experiência muito boa, não conhece o amor, Deus é mãe. Deus é filho. Deus é irmão. Deus é irmã, Deus é tio. Deus é amigo. Deus é a referência que a gente quiser do amor maior, do momento que a gente melhor se sinta acolhido. Do momento que quando a gente está se sentindo frágil,
A gente, quando recorre, a gente se sente sabedor de que somos fortes. Então, Paulo trouxe essa experiência para nós. E aí eu fiquei pensando, será que tirando desse contexto, né? Porque essa carta foi escrita para os coríntios por Paulo num determinado contexto. Mas vamos aplicar esse ensinamento que Paulo traz em outras circunstâncias da vida? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a lei humana, ela é passageira, né? Ela muda, né? Tem coisa que não era crime antigamente, que hoje é. Tem coisa que antigamente era crime, hoje não é mais. Tem coisa que aqui não é crime, mas em outro país é, né? Então a lei humana é uma lei transitória que varia de lugar, né? Da necessidade do povo, dos seus legisladores, enfim. Agora a lei divina não. A lei divina, ela não é alterada. O tempo passa, é a mesma lei. Muda o país, é a mesma lei. A população diferente, cultura diferente, a mesma lei. Então vejam só, vamos pensar, já que a nossa fé deve ser o quê? Raciocinada e não uma fé cega, como Kardec, né, nos trouxe através das orientações dos espíritos. Vamos raciocinar se o que Paulo disse, quando estou fraco, sou forte. Se isso estiver baseado na lei de Deus, não vai valer só para aquele contexto lá de Coríntios, aquela época lá da antiga Grécia. Vai valer para ontem, hoje e amanhã, se estiver baseado na lei de Deus. Não é passageiro. Então vamos ver se é mesmo. Eu não sei vocês, mas olha, a necessidade de cada um, né? Cada um que sabe. A minha necessidade de estar na doutrina é tão grande que eu estava na barriga da minha mãe estava no centro. Pra vocês terem uma ideia que é a situação aqui da pessoa. Desse jeito. Ah, mas você... então você é, nossa, espírita de berço, faz tudo... Nossa, um primor de menina. Eriquinha, né? Como estavam aqui falando, oh, meu Deus, nada disso. Mas eu sou grata. Sabe por quê? A gente estava conversando aqui com nossa amiga, né, que está tendo as reuniões para o começo da evangelização desse ano, aquela coisa toda. Eu tive a oportunidade de fazer evangelização na época. Tem lugares que chamam de educação de espíritos, né? Enfim, tive a oportunidade de fazer lá na minha primeira casa, que já até fechou, mas sou muito grata, que era Centro Espírita Joana d'Arc. E aí, o que acontece, gente? Os anos passaram. Eu fiquei adolescente, né? As coisas da vida, vai estudando, vai pra lá e pra cá. Eu me afastei, me afastei. Por questões mesmo da vida. A casa foi mudando também, as pessoas, enfim. Mas teve um momento na minha vida que eu estava numa situação que eu estava fraca, mais fraca que, meu Deus do céu. Iam falar assim, se fosse assim, aquelas épocas, né, quando eu era criança, eu também falava isso. Ah, tem que tomar biotônico Fontoura. Essa menina tá muito... Eu tinha que tomar biotônico Fontoura. Por quê? Um biotônico Fontoura espiritual, porque eu tava numa situação que só a Josana causa. E olha que coisa interessante. Olha a importância das nossas... até a importância da evangelização, das referências, das sementes que a gente traz para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, nossos jovens. Nesse momento maior de aperto, ficava sem brincadeira, gente, vinha assim na minha tela mental, na minha cabeça. Eu ficava vendo, eu posso pegar aqui? Deve. Eu acho que esse aqui tem. Ah, estão vendo isso aqui? Tem alguns evangelhos, codificação, Livro dos Espíritos, né? Codificação de Allan Kardec, que vem com essa foto. Ficava vindo assim, ó, piscando na minha mente, essa foto. Ficava vindo. A imagem de Kardec. Era uma coisa impressionante. E realmente, esse momento que eu estava me sentindo muito, muito, muito fraca, eu fui
Eu não sei se acontece com vocês, né? Porque eu voltei para a casa espírita quando eu estava me sentindo muito fraca. Foi a referência que eu tinha lá de... Estava afastada há muito tempo, mas foi aquele lugar que me acolheu. Eu entrei pela primeira vez num determinado lugar que me acolheu. E lá eu fui me fortalecendo. Com o quê? Com aquela água, que é água viva, né? Que é o Evangelho. Curioso que eu lembro, eu estou trazendo essa experiência bem pessoal mesmo, gente, porque eu tenho certeza que em muitos lugares, né, o que traz a gente para entrar essas portas, seja aqui, sejam nas igrejas, sejam nos outros templos, muitas das vezes é quando a gente se sente fraco. Quando a gente está com uma dor, às vezes dor inominável, a gente nem consegue dar nome para aquela dor. Mas a gente tem a oportunidade de se fortalecer. Mas olha que curioso. A fraqueza, entre aspas, é o que nos traz de volta quando a gente quer. E é nesse momento que a gente se torna forte. Aparentemente, o que demonstra fraqueza? Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas está acontecendo isso. Ai, meu Deus, não sei o quê. Mas é isso que está nos impulsionando para buscar o nosso fortalecimento como espíritos. E isso a gente consegue como? Tendo acesso, tendo contato ao caminho que nos leva para ficar mais pertinho de Deus de novo, né? E é através do estudo, a gente vai, né? As palestras, como vocês estão fazendo. Quando a gente está aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está se fortalecendo, a gente está se nutrindo. A gente está matando a fome que há em nós. Ai, mas eu não tô com fome, Érica. Eu, hein? Tô até de dieta, satisfeita. Comi uma folha de alface hoje. Mas não é... É aquela fome, aquele vazio existencial que muitas das vezes tem vários fatores, né? Mas nos leva à depressão. Muitas das vezes nos leva a situações assim, porque é um vazio tão grande, a partida de um ente querido. E aqui nos preenche. Aqui que eu estou dizendo não é o físico, não é o templo de pedra, né? A gente está dizendo, a gente sabe da ambiência da casa espírita, a importância que é da gente estar aqui. Mas o que eu estou dizendo é que através dela a gente consegue construir essa igreja dentro de nós. A gente consegue fortalecer a nossa fé. E aí eu vou trazer outra situação. Então eu fiquei pensando, e não é que interessante? Então quando eu estava fraco, esse ensinamento de Paulo, quando estou fraco, aí que eu sou forte, para mim valeu nesse momento, tá? Mas outros momentos também vieram. E aí, para não ficar em mim só, eu trouxe, né? Porque foi a minha experiência, estou dando um exemplo. E outras, muitas vezes, isso aconteceu comigo, tá? Não é porque, entrou e ficou... Não. Todo momento, gente. Todo momento. Tem eu não tenho certeza agora do nome do livro, né? Mas é a Psicografia de Chico Xavier, que é a história de um palestrante espírita. São vários casos que ele conta, né? É um palestrante espírita, assim, muito dedicado na divulgação da doutrina. Ele participava de tudo, ele ia, estudo tal, vou, não sei o que, pode contar comigo, sabe? Era uma coisa, assim, impressionante a dedicação dele, né? Meio como se fosse Paulo, assim, mal comparando, mas estava presente divulgando a mensagem do Cristo. Maravilha! E aí isso começou a incomodar, lembra que a gente começou a falar que quando a gente é minoria, ou às vezes nem é minoria, mas quando a gente começa a querer modificar os nossos hábitos para melhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aqueles que estão do nosso lado, se gostavam da nossa companhia, vão falar, Érica, tu tá chata pra caramba, hein? Preferia quando você fazia outra coisa. Então vão tentar
Pô, a Érica é bacana pra caramba, agora que ela tá meio careta, mas vamos ver se eu consigo, eu sei. Ah, você gosta disso, que tal? Lembra? E por aí vai. E aí esse palestrante espírita, ele começou a chamar a atenção, né, de uma determinada zona das trevas, né? Tinha lá uma organização muito grande, falou, nossa, esse cara aí não tá... Ele tá fazendo aí uma campanha contra nós, porque ele fala com uma empolgação, ele realmente bota ali sentimento, né, na divulgação do Cristo. Quantas pessoas estão se esclarecendo, se fortalecendo, a gente está perdendo gente aí nisso. A gente tem que bolar uma estratégia para tirar ele. E aí, qual é bolar a estratégia, né? Era tentar ir lá no ponto fraco dele. Aí eles fizeram uma reunião, o pessoal organizado, né? Fizeram uma reunião de equipe. Fala assim, aí, como é que a gente vai tirar ele? Vai afastar ele do trabalho de divulgação do evangelho? Aí teve um que falou assim lá pro chefão, ó, eu acho que a gente podia fazer o seguinte, vamos começar a perturbar ele no trabalho. Pegar lá os coleguinhas dele que trabalham, vamos. Aí outro falou assim, o chefe, não, ele já tá vigilante nisso aí, ele sabe. Isso aí ele vai mais é perseverar. Ele já chega no trabalho, já faz evangelho, aí mesmo que ele vai fazer mais evangelho. Aí o outro, então vamos fazer o seguinte, na casa dele. Na casa dele. Meu filho. Ingenuidade na casa dele. Ele vai ver que o negócio ficou de repente assim meio estranho. Ele vai buscar um reforço, com certeza. E aí eles foram dando ideias de onde que ele podia atacar para que esse palestrante fraquejasse. Tentaram de tudo. Nada conseguiu. O cara era. Mas aí, gente, o chefão lá do grupo, da equipe, falou assim, eu tenho uma ideia. Junta aí todo mundo. Vocês vão lá no palestrante, começa a falar assim para ele, ó. Bonito, né? Você vai lá falar. Tu acha que é o quê? Tu tá com essa bola toda? Eu conheço teu defeito. Tu vai lá falar mesmo? Tu não tem moral pra isso. E começou a fazer um processo de dar descrédito. Ele começou a captar isso, porque realmente nenhum de nós aqui na Terra estamos 100% fortalecidos. Estamos 100% seguros? Eu acho, né, gente? Eu falei nenhum de nós, de repente tem gente aqui que tá. Eu vou falar por mim. Eu não tô. A gente tem sempre alguma coisa que tende a uma fraquezazinha. Aquele ponto que, se você pegar... já era. E o ponto... E como todos nós temos isso, né? Que mexe muito com a questão da nossa autoestima até. Aí você fala assim, você vai lá, tu não tem moral pra isso, né? Tu lembra que tu fez? Tu já fez isso, tu faz aquilo, tu vai lá, tu fala aquilo, tu fala... Me identifiquei, né? Quando falou isso, né? Porque a gente vem e fala assim, meu Deus, essa pessoa que tá lá falando, ela faz isso tudo. Não, gente. Não é que faça, há um esforço. E há uma coisa que é maravilhosa, que tem a ver com a fala também que deu a abertura da mensagem que a nossa irmã leu. Agora você vê. E dói. Dói quando a gente ainda, na nossa fragilidade, derrapa nas nossas questões, mas como a gente já vê que existe uma lei que é diferente disso, a lei divina, que diz não haja assim, a gente se defronta com a gente mesmo. É como se a gente estivesse olhando um espelho. Então a pessoa é perfeita, o palestrante é perfeito, o trabalhador, o pastor, o padre, não. Mas como nós temos acesso a esse óculos maravilhoso, esse colírio que é o cristianismo, que amplia a nossa visão da vida, quando a gente tem a oportunidade de estar em contato com o evangelho, é como se a gente tivesse
tomando uma vacina. A gente toma vacina, mas aí chega dentro do nosso organismo, dá reação, né? Dá reação. Até ter o efeito de nos imunizar. A reação, gente, que dá em nós é esse momento que a gente fala assim, caramba, eu já sei isso. Eu já li a Bíblia, eu estou estudando o Evangelho. Eu estou estudando sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro. Por que eu ainda escorrego aqui? Aí dá esse mal-estar. E dá aquele negócio que quando a gente, às vezes, né, quando a gente toma vacina, dá essa reação. Mas isso é para nos tornar mais fortes. É para a gente ter consciência. Às vezes a gente é chamado para falar um tema que é um tema que, se a gente for dar ouvido para esse lado da gente, você não tem moral para falar isso. Não tem mesmo, não. Mas aí você está recebendo a vacina do Evangelho. A vacina, estou dizendo, pode ser qualquer, pode ser o comprimido, como a gente está aqui no ambiente, na casa de Bezerra, né? Pode ser o fluido. A gente está recebendo, quando o Evangelho passa por nós, é como se ele não. O objetivo é esse. É um remédio que não causa nenhum tipo de reação adversa. A gente que produz isso ainda com as nossas imperfeições, quando a gente fala, não quero seguir isso, mesmo sabendo que seria o correto. Mas todas as vezes que a gente se sinta fragilizado, a gente precisa lembrar que no Evangelho a gente se fortalece. Porque o Evangelho é exatamente ali como se fosse um passo a passo, um manual de conduta do que Cristo fez aqui na Terra. O caminho correto para a gente seguir, para andar de acordo com as leis de Deus. Curioso que eu pensei em 2 exemplos, me veio na cabeça. Eu assisti um filme, eu não sei se vocês conhecem, se todos já ouviram falar, conhecem, a cantora Aretha Franklin. Ela faleceu em 2018, né? Foi uma cantora norte-americana, conhecida como a Rainha do Soul. Ela foi por alguns, ganhou prêmios. Ela foi considerada uma das vozes mais belas, melhores vozes de todos os tempos. Ela teve uma vida muito difícil, sabe? O lado dos bastidores, como todos nós temos, né, as nossas questões. Mas eu achei muito curioso, eu vou destacar, eu assisti um filme a respeito da vida dela. Claro que a gente sabe que filme, né, tem a questão da ficção e tal, mas me chamou a atenção um determinado ponto que eu gostaria de dividir com vocês. Ela teve uma vida muito difícil, o pai dela era o reverendo, né, aquelas igrejas norte-americanas, né, como se fossem igrejas evangélicas. E essa menina, desde muito pequena, Aretha, ó, íntima dela, né? A menina Aretha, tinha uma voz desde muito pequena. E o pai dela costumava, segundo o filme, né? Eu fui ler também um pouco sobre a biografia dela, costumava reunir pessoas à noite, do meio gospel mesmo, na casa dela. E a menina ia dormir muito cedo em casa, ela tinha outros irmãos, porque a mãe havia separado do pai por questões, né? Essa menina, muitas das vezes no meio da noite, o pai dela chegava lá e falava assim: Aretha, eles querem que você cante. Você quer cantar? E ela, sim, que ela era apaixonada por cantar. E ela se levantava da cama de camisolinha, ia lá no meio daqueles adultos que estavam lá e tal, e cantava, e todo mundo ficava assim, meu Deus. Aí depois ele falava, volte para a cama novamente. E aí, num desses episódios, essa menina teve um dia que o pai dela não chamou ela para cantar. Mas uma pessoa que estava lá na casa dela bateu a porta, ela entrou, seu pai não vai te chamar? Um rapaz, né? Seu pai não te chamou para cantar, não. E aí ele começou a elogiar ela, dizendo que ela era muito bonita, etc e tal. Resumo, subentende-se que ela tenha sofrido um abuso. E aí o que acontece? Ela devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos. Uma menina. No dia seguinte ela estava muda,
Ela era criada pela avó e pelo pai, com os irmãos. Ela não quis mais fazer o cabelo para ir para a igreja linda. Ela começou a ficar muda. Ela não se sabia o que tinha acontecido com ela. Ela não queria dizer. E a avó dela virou para ela e falou assim: Areta, o que está acontecendo com você? E ela assim. Aí ela pega e fala assim: olha, Areta, eu sei que tem alguma coisa e que você não quer me contar. Mas lembra de uma coisa? Você sempre pode contar para Deus. Seja lá o que aconteceu, conta para Deus. Sempre, independente do que você fez, conte para Deus. E ela ficou calada e tal, enfim. O tempo passa e aí a gente vê que ela é engravida. 12 anos ela tem o primeiro filho. Ninguém sabe quem foi. Ela não fala. Nesse meio tempo a mãe falece. 35 anos de idade, a mãe dela tem um ataque cardíaco. Era cantora também, falece. E o pai dela não entendia o luto daquela menina que estava demorando demais, pressionando ela para voltar a cantar na igreja, etc e tal. E aí ela tinha uma pessoa que era tipo acompanhava, dava aula de música no piano para ela. E aí um dia ele falou assim: olha, Areta, não deixe nada calar sua voz. Ela estava triste, a mãe tinha falecido, ela tinha passado por uma situação de abuso que ela não verbaliza. E aí ele fala para ela: a música vai te salvar. Passou. Nisso vai mostrando, ela acaba por pressão do pai, voltando a cantar na igreja. Voltando, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Começa a assinar contratos, gravadoras. Ela tinha um estilo diferente de cantar, né? Que chamava atenção. Ela acaba se casando, né? E passa por um casamento também abusivo. Ela apanha. Uma série de coisas, uma vida muito difícil. Violência doméstica e tal. E aí ela começa, quando ela consegue compor alguma música, ela começa a colocar um pouco do sentimento dela ali. Algumas músicas. Por fim, ela chega no momento, gente, eu contei isso tudo, porque ela chega no momento que ela está no fundo do poço. Ela está num novo relacionamento com uma pessoa que gostava dela, queria o crescimento dela, sim, que a respeitava, mas ela estava totalmente destruída, porque aquela dor interna dela, ela não conseguiu dar conta daquilo. Então ela foi se fragilizando, ao ponto de acontecer o quê? Ela entrou em vícios, né, de bebida, vários vícios, né? E ela começou a perder shows, ela começou a degringolar, inclusive, a carreira dela. Chegou uma hora que aparece a cena dela no filme e é chocante. Por que eu trouxe isso? Porque sabe aqueles momentos que a dor é tão grande que a gente não está se preocupando com nada, nem com aparência, nem com nada. E ela estava assim. Se olhava para aquela mulher, não parecia aquela mulher que tinha uma voz. Nossa, você falava, meu Deus, era tanto talento. E aparece ela no apartamento dela, belíssimo, um apartamento todo revirado, ela sozinha, com o cabelo em pé. Era uma cena horrível. Meio bêbada, e ela pega nessa hora, alguma coisa nela, ela olha em volta, gente. Naquele extremo momento de fraqueza, de dor, veio na cabeça dela a imagem da mãe dela. Ela pequena, do lado da mãe no piano, elas costumavam cantar juntas. E a mãe dela falava também para ela conversar com Deus, para nunca deixar a voz dela ser abafada. E aí, ela depois daquele tempo, uma criança que cresceu na igreja, foi adolescente na igreja, foi jovem na igreja, lutou por direitos civis, direitos humanos, maravilhosa trajetória, mas dentro ela estava morta, ela estava frágil. E ela consegue se ajoelhar, que ela já estava caída, tá? Na cena do filme ela está caída no chão. Ela se ajoelha, ela bota assim, aí ela faz. Na hora ela fala, me ajuda. Ela consegue falar isso, me ajuda. A gente entende que ela está ali se esforçando para fazer uma oração. A humildade que vem com a fraqueza,
quando bem acolhida, é o que nos conecta com a fonte da vida e que nos fortalece. Naquele momento de extrema dor, que ela tinha perdido tudo, a família tinha se afastado, ela tinha crises assim, muito complicadas, fruto disso tudo, da vivência dela. Naquele momento ela fala isso e lembra do aviso que está ali fora. Invisibilidade não é sinônimo de ausência. Naquele momento aparece para ela a mãe que havia morreu 35 anos de idade, ela era criança. Essa mãe se aproxima dela, acolhe ela, envolve amorosamente essa mulher que está ali caída, que não conseguia nem orar, que não acreditava nela, fragilizada. Essa mãe abraça ela, tira a garrafa que estava na mão dela, em espírito. Claro que a gente sabe que ali uma imagem, pode ter sido, ela pode ter tido um delírio, um sonho, pode, mas a leitura que eu fiz, que ela realmente, no momento de maior fragilidade, quando ela fez me ajuda, o pai, que pode ser mãe também, a referência que a gente tiver, esse ser supremo, nosso Criador amoroso, que nunca nos desampara, ele enviou ajuda. E essa mãe, em espírito, se aproximou dela, a acolheu, envolveu, tirou isso, aquilo, e elas começaram a orar. A menina conseguiu, a menina já mulher, Areta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí ela conseguiu fazer aquela oração, aquela semente da evangelização da menina pequenina Areta lá na igreja, em que a família, a mãe mesmo separada do pai, a avó sempre dizia: fale com Deus. Olha a semente aí ficando e florescendo no momento que a gente mais precisa. Porque a hora que começa a piscar lá, a imagem de Kardec para mim foi a hora que eu mais precisava. Eu não sabia nem se eu estaria aqui se eu não tivesse atentado para isso. E quantas vezes a gente, é nesse momento de maior fragilidade que vem alguém que nos liga, vem uma frase que a gente lê, uma música que toca. Quando a gente tem a humildade de pedir a Deus forças, porque fragilizados estamos, mas não somos. Porque somos filhos de Deus. Filhos de Deus são fortes. Filhos de Deus, nós temos um poder tremendo. Poder de quê? É para a gente se achar, mas não de ser co-criador, de ajudar Deus na sua obra, minimizando aflições. Porque cada vez que a gente pega e abraça um irmão que está no chão, o que a gente está fazendo? Não está sendo co-criador? Não está cumprindo uma vontade do Pai através dos nossos atos? Naquele momento, aquele espírito ali, ao lado de Aretha Franklin, sua mãe, esse amor maternal, inigualável, consegue fazer esse acolhimento, e a partir disso a Aretha começa a conseguir reagir. E ela diz o seguinte: eu estou fraca, eu preciso voltar para a igreja, que era a referência que ela tinha. E ela tem todo um apoio. Nesse momento ela grava um álbum com a comunidade da igreja, belíssimo, que ela estava receosa até, porque era gospel, e ela já estava uma cantora, mundialmente famosa. Foi o álbum mais vendido da história, da carreira dela. Porque era de um sentimento, ela estava em meio à fragilidade. Em meio à fragilidade, ela estava colocando o talento dela naquela igreja. Cantava, e quando ela cantava sentindo. E ela cantava sentindo, era uma prece. Quando ela cantava e ela falava, porque a mãe dela, na visão que ela teve, que pode ou não ter sido mediúnica, a mãe dela cantava uma música para ela que dizia mais ou menos assim, não vou cantar não, gente, que dizia mais ou menos assim: eu, a frágil, a perdida, aqui estou na sua frente, Pai. Olha que declaração de humildade, de saber que a gente se fortalece junto ao Pai, somente nessa fonte.
E ela foi cantando isso na igreja, e era uma coisa que quem está vendo se envolve, porque você vê as dores. Foi um processo curativo de dentro para fora. Ela cantava reconhecendo essa fragilidade dela, como ser que nós somos, ainda, né, com as nossas dificuldades, mas ela querendo mudar. Ela querendo, e ela coloca o talento dela, a voz dela, exatamente para ajudar outras pessoas nesse momento, levando a mensagem do Cristo, assim como Paulo. Mas olha só, uma pessoa comum. Não tão comum, né? Porque ela foi uma das maiores cantoras. Mas se a gente for parar para pensar, todos nós, através da nossa voz, através dos nossos braços, através da nossa oração, seja lá o que for, de alguma maneira a gente consegue fazer esse trabalho. E o curioso é que, muitas das vezes, é quando a gente se sente mais fraco, que a gente se faz mais forte. Porque muitas vezes a gente se engaja no trabalho, na casa espírita, por exemplo, como remédio, né? Fala assim, ó, vai fazer um trabalho voluntário, isso vai te ajudar. E é curioso como é que a gente começa a se fortalecer. Por quê? Porque a lei é de amor e de caridade. E caridade é amor em movimento. Trabalho é o quê? Trabalho é toda atividade útil. Quando você pega, eu, você, nós, mesmo apesar das nossas dores, através da nossa dificuldade, mas a gente tem a vontade, o que acontece? A gente mobiliza recursos em nós, como filhos de Deus, que a gente às vezes até desconhece e duvida. E a gente, quando faz isso, a gente começa a estender a mão de alguma maneira, ou soltar a voz, cada um com seus talentos, cada um com as suas possibilidades. Quando a gente assim faz, o que a gente está fazendo? A gente tá crente que tá levantando caído. Ah, eu tô lá ajudando. Mas na verdade tem uma escada aqui em cima. Ai, vai, Érica. Vai, minha filha, levanta. É mais ou menos isso, porque a lei de amor é uma lei de solidariedade. Não há ninguém que não precise de nada. Ninguém tão forte, ninguém tão frágil. Todos, porque assim a força é Deus. A força é Deus. E aí, através dos seus filhos, de acordo com o grau de consciência e de desenvolvimento que cada um deles tem, a gente vai se ajudando. A gente vai se ajudando, é como se fosse a formiguinha, aí vem o grilo que ajuda a formiguinha. Aí, ó, vem o elefante que ajuda, e assim vai progressivamente. Estou fazendo uma comparação, uma metáfora em termos de evolução espiritual. Todos nós. Porque muitas vezes quem vai levar ajuda não é, nossa, foi lá ajudar, esse espírito deve ser super evoluído que foi lá socorrer, não. Às vezes ele tem a boa vontade, tem o amor. Isso basta. E aí, gente, como eu falei, né? Deus é amor. Entendamos nós da maneira que for, até a gente conseguir entender esse amor mais amplo. Eu vou finalizar, me deu vontade também, eu lembrei dessas duas histórias hoje, antes de vir para cá, com a história de uma amiga. Eu falei da história de uma mãe que foi socorrer a filha. Eu tenho uma amiga que há uns anos atrás, ela vai fazer aniversário mês que vem. Há uns anos, é uma querida. Ela é evangélica, igreja evangélica, e ela é extremamente, nossa, não sei nem explicar o quanto que é uma pessoa assim com um coração gigante. E ela, uns anos atrás, passou por uma situação muito complicada, muito difícil, meu Deus. Que eu acho que se fosse eu, não sei. O filho dela, né, bem jovem, no auge assim da vida, sofreu um acidente de moto, próximo à casa dela, e faleceu. Deixou um filhinho, né, que estava recém-nascido. E aí eu lembro, quando eu soube, eu gosto muito dessa pessoa. Quando eu soube, era assim, já era noite e tal, eu falei, gente, eu preciso ir na casa dela. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, falei, meu Deus, como dizem, né, uma mulher de fé.
A dor existia, não estou dizendo, com certeza. Que dor. Mas olha como Deus não ampara, né? Mas ela é uma mulher de tanta fé, que mesmo na dor ali, ela não se entregou à revolta. Mesmo no momento da fraqueza, ela foi buscar a fortaleza. E ela foi fazer o quê? Eu abro o evangelho, quando estou assim nos perrengues. Ela pegou a Bíblia, referência dela, né não? Pegou a Bíblia. Quando ela abriu a Bíblia, gente, e eu estou falando isso porque quando eu cheguei lá, ela me contou isso. Érica, eu abri a Bíblia, olha o que eu achei. Você pode ler para mim, Érica? E aí eu fui ler. E o que era? Naquele dia que o filho dela tinha falecido, ela achou dentro da Bíblia dela, onde ela foi buscar conforto, a palavra de Deus, ela encontrou o rascunho de uma redação que ele havia feito para entrar numa universidade. E essa redação era uma declaração de amor e reconhecimento àquela mãe. Eu me arrepio porque é a coisa mais linda que eu olhei aquilo, quando eu comecei a ler, eu falei, parece uma psicografia. Claro que não era, porque o menino tinha recém, desencarnado, mas ali estava uma declaração de amor e reconhecimento a todo o esforço que aquela mãe ao longo da vida dela toda fez. Olha um filho socorrendo uma mãe num momento de fragilidade. Olha o amor de Deus usando mecanismos que a gente nem imagina, que muitas das vezes se atribui ao acaso. Agora, sinceramente, não acho nenhum acaso a gente achar a carta de uma redação em rascunho de um filho cujo tema foi um familiar que você gostasse muito, e ele fala do reconhecimento do amor dessa mãe, num momento de tanta fragilidade. Então, quando a gente está em um estado, é algo que passa, é algo que não é permanente. Quando a gente está fraco, aí que somos fortes. Se nos colocarmos humildemente nessa posição, que seja, Deus, por favor, me ajuda. Quero mais uma vez agradecer vocês pela oportunidade, pedir que, sinceramente, nossos corações possam ser fortalecidos para que a gente possa também ter uma mente um pouco mais saudável, mais determinada em conseguir modificar os hábitos que a gente tanto precisa para poder traçar um caminho mais suave, mais leve, como o Evangelho de Jesus nos propõe. Gratidão, Deus abençoe a cada um de nós aqui presentes. Agradecemos. Cadê Ricardo? Será que você... O senhor está ligado? Agradecemos muito a Érica pela sua alegria, pela sua fé, pelo seu estudo, pelas suas mensagens tão otimistas, e que possamos passar uma semana refletindo, nos renovando, e a todo momento, a qualquer momento que nos sintamos fracos, que a gente lembre que Deus está em nós. Então vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Pedimos a todos para permanecerem sentados, em prece, para receber essa energia de amor. Pedimos aos passistas para se posicionarem, por gentileza. Aqui, apaga também. Maria Helena, onde é que apaga? Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Momento da prece. Esse é o nosso momento de elevar o nosso pensamento ao alto e conversarmos com Deus, nosso Pai, nossa fonte inesgotável de amor, nossa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos sentir esse amor dentro do Pai. Vamos sentir essa centelha divina, como Jesus vivenciou tanto o nosso irmão maior, esse amor. Quando Jesus tinha seus momentos aqui na terra, ele se dirigia ao alto, aos montes, para conversar com Deus. Esse é o momento de fazermos os nossos rogos, rogar ao nosso Pai. Vamos nos fortalecer essa fé, confiar que Deus está em nós. Vamos sentir como Jesus nos ensinou através do seu Evangelho, esse amor de gratidão, esse amor de humildade, esse amor de fraternidade, esse amor de indulgência, de benevolência e de perdão. Esse é o momento de sentirmos amor e vibrarmos nesse amor. Que essas nossas vibrações cheguem àqueles pedidos das caixinhas, fazermos também os pedidos e os rogos aos nossos irmãos que estão em hospitais físicos, hospitais espirituais, levar todo esse amor de perdão, benevolência aos nossos lares, para todos os irmãos que frequentam essa casa, para todos os irmãos que chegam aqui com suas dificuldades. E vamos saber que não estamos sozinhos. Os irmãos espirituais, todos os amigos estão aqui sempre nos acolhendo, esses mentores, todos já vivenciam, já sabem, já seguem esses ensinamentos do Cristo. Então que essa consciência crística possa nos envolver, nos fortalecer essa irmãzinha que trouxe aqui com muita fé a nossa palestra de hoje, suas reflexões, que ela possa mais crescer em sua consciência crística, sabendo que esse Deus é o nosso Pai de amor vivo. Que possamos ter uma semana de paz, de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos a todos para permanecerem, que temos os avisos da casa. Primeiro tem o sorteio do livro, né, Maria Helena? Então você me dá 3 números.